Então, primeira questão aí, gente. Assinale a alternativa em que o elemento sublinhado é uma conjunção integrante. Então, na A, no momento em que eu apenas uso o rótulo, dá para fazer como? No momento no qual. Então, se dá para fazer no qual, o que esse que vai ser, gente? Pronome relativo. E eu estou procurando a conjunção integrante. Letra B, examino a obra em si, não a obra que eu gostaria de ter feito. Dá para fazer não a obra a qual eu gostaria de ter feito. Então, se dá para trocar por a qual, é também um pronome o quê? Relativo. Letra C, sociedades abertas crescem mais do que sociedades fechadas. Então, se ele faz mais do que, isso é usado para estabelecer uma o quê? Comparação. Então, qual vai ser a classificação desse quê? Conjunção, subordinativa, adverbial, comparativa. Então, mais do que, tá vendo? Sociedades abertas crescem mais do que, crescem menos do que. Isso eu uso para estabelecer a comparação. Agora, cuidado que a letra D de maldade colocou um elemento entre vírgulas para te atrapalhar. Ó. Horácio garantia, com certa indignação, que até o hábil Homero poderia cochilar. Esquece esse elemento entre vírgulas que fica mais fácil de visualizar. Horácio garantia que até o hábil Homero poderia cochilar. Horácio garantia isso. Então, esse que você tem aí é uma o quê? Conjunção integrante. Por isso, a resposta vai ser a letra o quê? A letra D de dado. Agora, por que não pode ser a letra E? Inexiste ser humano que não possa ser alvo de questionamento. Dá para fazer inexiste ser humano, o qual não possa ser alvo de questionamento. Então, se esse que pode ser trocado por o qual, esse que é um pronome relativo. Tudo bem? Então, por isso, a resposta foi a letra D de dado. Tá claro, gente? Agora, a questão 2 é uma questão interessante. Quando eu digo isso aqui, ó, perto é o que ele disse. Perto é o que ele disse. Eu quero saber qual é o sujeito desse é. O que é? Perto. Se eu digo que perto é, esse perto funcionou como o quê? Sujeito. E, gente, sujeito não pode ser representado por um advérbio. A palavra perto, ela normalmente é um o quê? Advérbio. A função sintática de sujeito, ela tem valor de substantivo. Então, significa que, nesse contexto, essa palavra ela vira um substantivo. É como se eu tivesse aqui, ó, o perto é o que ele disse. Então, sempre que esse elemento for o sujeito, esse elemento não pode ser advérbio, porque o advérbio tem que ser adjunto adverbial. Então, se o elemento estiver na função de sujeito, necessariamente esse elemento foi substantivado. Tudo bem? Então, muito cuidado com essa questão, porque ela é extremamente maldosa. Olha o que ele fez nessa questão. Então, quando ele diz, longe é um lugar que existe, observe que aqui, ó, é o é que é o verbo ser, e verbo ser é verbo de ligação. Eu estou dizendo, longe é o meu sujeito. Se eu tenho o verbo de ligação, é um lugar que existe, isso está qualificando o sujeito. Isso vai ser um o quê? Predicativo do sujeito. E aí, olha a maldade, ele quer trabalhar a classe gramatical da palavra longe. Uma palavra que normalmente é um advérbio. Mas só pode ser advérbio, gente, se realmente trouxer essa ideia de um posicionamento. Ele está longe, ele vive longe. Ele está longe. Longe é o lugar em que ele está. Ele vive longe. Longe é o lugar em que ele mora, em que ele vive. Nesse caso, longe é um lugar, é o longe, que é um lugar que existe. Se esse elemento estiver na função de sujeito, gente, não pode ser advérbio. Na função de sujeito, esse elemento ele está virando um o quê? Substantivo. Extremamente maldosa a questão, tá vendo? E muito interessante. Então, gente, ele quer saber
Assinale a alternativa correta em relação à análise morfológica e sintática. O termo em destaque, tá, gente, é a palavra longe. Então, a palavra longe, normalmente, ela é um advérbio. Mas, nesse contexto, ela está funcionando como o quê? Substantivo e exerce a função de quê? Sujeito. Então, qual vai ser a resposta dessa questão? A letra E. Bonita questão, hein, gente? Bonita. A função de sujeito, ela é sempre exercida por um elemento de natureza substantiva. Tudo bem? Porque longe não é substantivo. Então, estou vendo o pessoal, marquei a letra B. Longe na origem não é substantivo. Longe é um lugar. Então, longe na origem é um advérbio, que nesse contexto passou a funcionar como o quê? Substantivo. Não, com qualquer verbo. Virou sujeito, o advérbio vira substantivo, tá? Então, vamos lá. Para a questão 3, gente, vamos relembrar aí os nossos verbos, né? Um assunto aí também bem importante. Em relação aos verbos, lembra que você pode trabalhar com modo indicativo, com modo subjuntivo e com modo imperativo. Pensando primeiro no indicativo. O indicativo é o modo que trabalha com o fato, com a certeza. O subjuntivo é o modo que trabalha com o quê? Com a hipótese, com a possibilidade. No presente, no indicativo presente, você não tem final, não tem desinência para te ajudar. Pretérito perfeito também não traz desinência para te ajudar. Pretérito imperfeito, quais são as duas terminações? Ou você coloca a terminação vá, ou você coloca a terminação ia. Mais que perfeito, a terminação urá. Futuro do presente, eu coloco urei, rais, ra, e aí eu continuo a flexão, e o futuro do pretérito eu coloco a terminação ria. Agora, se a gente pensa então no verbo brincar, para conjugar o presente, coloque aqui na frente a expressão todos os dias. Então, verbo brincar, todos os dias eu brinco. Verbo comentar, todos os dias eu comento. Escrever, todos os dias eu escrevo. Agora, pretérito perfeito, coloque aqui na frente a palavra ontem. Então, verbo brincar, você vai fazer o quê? Ontem eu brinquei. Escrever, ontem eu escrevi. Agora, para todos os outros tempos, gente, você vai encontrar um final que vai te ajudar. Então, para o pretérito imperfeito, verbo brincar, coloque esse final. O que você vai fazer? Eu o quê? Brincava. Anotar, eu anotava. Comentar, eu comentava. Desligar, eu desligava. Mas se eu penso no verbo beber, eu vou fazer eu o quê? Bebia. Comer, eu comia. Escrever, eu escrevia. Tudo bem? Então, vai colocar um desses dois finais. Mais que perfeito é só colocar o final urá. Então, o verbo brincar, eu vou fazer eu o quê? Brincara. Futuro do presente é só acrescentar esse final. Verbo brincar vai dar eu o quê? Brincarei. Anotar, eu anotarei. E futuro do pretérito eu vou colocar a terminação ria. Então, verbo brincar vai dar eu o quê? Brincaria. Tudo bem? Então, se a gente pensa no verbo comentar, presente, todos os dias eu comento. Pretérito perfeito, ontem eu comentei. Pretérito imperfeito, eu comentava. Mais que perfeito, eu comentara. Futuro do presente, eu comentarei. E futuro do pretérito, eu o quê? Comentaria. Tudo bem? Agora, falei para vocês que o indicativo ele trabalha com o quê? Com o fato. Eu brinco, eu brinquei, isso aconteceu, é fato. Ah, eu brincarei, isso ainda não aconteceu, mas eu estou dando certeza de que vai acontecer. Por isso, o futuro do presente é o futuro que vai se tornar presente. Eu acertarei todas as questões na prova. Eu já acertei? Não, mas eu estou dando o quê?
certeza. Eu estou colocando isso como um fato, isso vai acontecer. Agora, só cuidado com o futuro do pretérito, porque o futuro do pretérito, por mais que ele pertença ao indicativo, ele vai trabalhar com a ideia de hipótese. É algo que não aconteceu. Então, eu brincaria ontem. Eu cheguei a brincar? Não. Futuro do pretérito é hipótese. Agora, lembra o subjuntivo. Para conjugar o subjuntivo, você usa a conjunção para te ajudar. No presente, você coloca a conjunção que e vai colocar ou o final é ou o final a. Pretérito imperfeito, a conjunção que ajuda é o se. E qual é o final? É o se. No futuro, a conjunção que me ajuda é o quando. E o final é o R. Então, pensa no verbo brincar. Subjuntivo, eu faço como? Que eu brinque. Anotar, que eu anote. Comentar, que eu comente. Mas se eu penso no verbo beber, vai dar que eu, o quê? Beba. Pretérito imperfeito, vai dar o quê, gente? Se eu bebesse. E aqui o futuro, vamos colocar aqui o verbo brincar, que é melhor, para ficar tudo com brincar. Verbo brincar vai dar o quê? Se eu brincasse. E o futuro vai dar o quê, gente? Quando eu, o quê? Brincar. Tudo bem? Então, se a gente pensa no verbo notar em todos os tempos, indicativo, presente, todos os dias eu, bora, presente, todos os dias eu, notar, todos os dias eu noto, pretérito perfeito, ontem eu notei, pretérito imperfeito eu notava, mais que perfeito eu notara, futuro do presente eu notarei, futuro do pretérito eu notaria. Subjuntivo, que eu note, pretérito imperfeito, se eu notasse, e futuro quando eu notar. Tudo bem? Lembrando que o indicativo é fato, exceto o futuro do pretérito. E o subjuntivo, ele é o quê? Hipótese. Gente, todos os verbos se encaixam nessa estrutura, só existem 4 exceções que eu preciso memorizar, 4 exceções no pretérito imperfeito. Gente, todos os outros verbos da língua portuguesa se encaixam nesse modelo, todos os outros, só esses 4 que não. São os únicos 4 verbos do português que não vão trazer a terminação vá, nem a terminação ia no pretérito imperfeito. Todos os outros têm. Então, puxar, puxava. Admitir, admitia. Dividir, dividia. Pintar, pintava. Exceto, era, vinha, punha e tinha. Não pode esquecer esses verbos que eles cobram pra caramba, tá? Então, era, vinha, punha e tinha. Esses verbos estão no pretérito imperfeito e eles não trazem essas 2 terminações. Tudo bem? Então, quais são os verbos? Fala rápido. Era, vinha, punha, tinha. Tudo bem? Então, tem que guardar esses 4 verbos. Bem, vamos, então, à nossa questão 3. Então, gente, questão 3, ele trabalha aí com algumas palavras em destaque. Na letra A, você tem a forma verbal analisaremos. Quando eu digo nós analisaremos, isso é um fato ou isso é uma hipótese? Eu estou dando certeza, não é isso? Nós analisaremos a questão. Ainda não analisamos, mas eu estou trabalhando com um fato. Se é fato, isso só pode ser o quê? Indicativo. Se eu digo que nós analisaremos, isso é presente, passado ou futuro? Nós analisaremos, futuro. Então, vamos pensar no futuro. No indicativo, eu tenho o futuro do presente. Conjugo o verbo analisar. Eu analisarei, tu analisarás, ele analisará. Nós analisaremos. Então, você já sabe que esse verbo realmente está no futuro do presente. E o futuro do presente expressa algo que ainda não aconteceu, mas eu trabalho isso como um fato. Eu estou dando certeza de que vai acontecer. Se eu tenho nós analisaremos, o nós é a primeira pessoa do plural. Então, vamos ver o que ele diz. O vocábulo destacado, que é o analisaremos, é uma das formas do verbo analisar? Sim. Que nessa construção está conjugado na primeira pessoa do plural, no tempo futuro do presente. Certo ou errado? Certo. Expressando uma ação que ainda vai acontecer.
E aí, certo ou errado? Certo. Então, a resposta é a letra o quê? A letra A. Agora, por que eu não posso pensar na letra B? O vocábulo destacado nesse trecho. O poeta ou escritor tem o seu lado altruísta. Então, eu tenho o lado altruísta. Dá para fazer o lado, dá para colocar um artigo? Dá. Então, o que a palavra lado é? Substantivo. Mas é qualquer lado? Não, é um lado altruísta. Isso está acompanhando um substantivo. E o elemento que caracteriza um substantivo é o quê? Adjetivo. Tudo bem? Toda vez que ele falar papel caracterizador, gente, porque no enunciado ele já trabalhou com isso, elemento que serve para caracterizar, quando ele fala isso, ele está falando do adjetivo. Tudo bem? Adjetivo é o que eu uso para caracterizar. Numa outra questão, isso vai ser importante. Então, na letra B, ele destaca a palavra altruísta. Gente, ele está dizendo que altruísta é advérbio, impossível. Ele está acompanhando o substantivo, e o que acompanha o substantivo é adjetivo. Então, por isso, está fora a letra B. Agora, gente, letra C, nós temos uma ideia aí que é interessante. Eu posso fazer pagamento a prazo e eu posso fazer pagar a prazo. Por que eu não coloquei crase aqui, hein? Porque o prazo é palavra masculina. Mas olha lá, pagamento a prazo. Dá para você colocar um artigo, o pagamento? Sim. Então, pagamento é um substantivo. É qualquer pagamento? Não, é um pagamento a prazo. Isso aqui não está caracterizando o substantivo? Sim. E o que caracteriza o substantivo? É o adjetivo. Mas para ser adjetivo, você só pode ter uma palavra. Se você tiver mais de uma palavra acompanhando o substantivo, isso vai ser classificado como locução adjetiva. Porque adjetivo é uma palavra só. Se eu colocar mais de uma, eu chamo de locução adjetiva. Agora, olha a diferença. Pagar a prazo, pagar é o quê? Verbo. Mas eu vou pagar como? A prazo. A prazo é o modo como eu vou pagar. Se isso acompanha o verbo, gente, não pode mais ser locução adjetiva, porque o que acompanha o verbo tem valor de advérbio. Então, nesse caso, esse elemento vai ser o quê? Locução adverbial. Tudo bem? Então, o que? Esse nome é importante, tá? O que caracteriza é o adjetivo. O adjetivo caracteriza o substantivo. O advérbio, ele não caracteriza, ele modifica. É a definição de advérbio. Advérbio serve para modificar o verbo. Tudo bem? Então, se ele brincar com essas palavras, gente, caracterizar é papel de adjetivo. Modificar é papel de advérbio. Tudo bem? Foque nessas duas palavras. E o adjetivo é aquilo que acompanha o substantivo. O advérbio, ele normalmente modifica o verbo, mas ele também pode modificar o adjetivo ou o próprio quê? Advérbio. Tudo bem? É pensar nessa estrutura. Agora, se você tiver mais de uma palavra, você não chama de adjetivo, você chama de quê? Locução adjetiva. Se tiver mais de uma palavra, não chama de advérbio, chama de quê? Locução adverbial. Tudo bem? Agora, toda vez que você tiver a locução adjetiva ela só desempenha uma função sintática. Locução adjetiva é sempre adjunto adnominal. Locução adjetiva é adjunto adnominal. Tudo bem? Sempre vai ser adjunto adnominal. Então, gente, na nossa questão, ele traz esse pedacinho, ó, a vida de alguém. A vida, isso aqui é um substantivo? Sim. Mas é qualquer vida? Não. É a vida de alguém. Isso não está acompanhando vida, que é substantivo? E o elemento que acompanha o substantivo tem valor de quê? Adjetivo. Como eu tenho mais de uma palavra, eu vou chamar isso de quê? Locução adjetiva. Tudo bem? E a locução adjetiva, qual é a função sintática dela? É adjunto adnominal. Tudo bem? E claro que um pode ajudar a identificar o outro. Quando eu digo a vida de alguém, não é a vida dessa pessoa, não é a vida dela. Se é a vida dela, isso aqui está trazendo para você uma ideia de quê?
Posse. E toda vez que você trabalhar com ideia de posse, isso é algo que te ajuda a identificar o adjunto adnominal. Tudo bem? Se eu digo a caneta da aluna é a caneta dela, sempre que for posse, é adjunto adnominal. E aí um anda lá do outro. Se é adjunto adnominal é porque é locução adjetiva. Se é locução adjetiva é adjunto adnominal. Tudo bem? Toda locução adjetiva vai desempenhar essa função de adjunto adnominal. Tá claro, gente? E aí, olha o que ele está fazendo na letra C. Bem, primeiro que ele destacou a palavra alguém. E ele está dizendo que alguém é pronome relativo. Impossível. Alguém. Ah, eu vi alguém. Você sabe quem é? Não. Você tem uma ideia de indefinição? Sim. Alguém, ninguém, tudo. Essas palavras sozinhas, se eu pensar só na palavra alguém, que traz a ideia de indefinição, a palavra alguém é um pronome. Mas ele é um pronome o quê? Indefinido. Tudo bem? A palavra alguém sozinha é um pronome indefinido. E aí ele diz que é pronome relativo, já está errado. E aí piora, que nessa construção tem, junto com essa preposição de, a função de complemento nominal? Não. Isso aqui tem a função de adjunto adnominal. Tudo bem? Então, de alguém é locução adjetiva, que desempenha a função de adjunto adnominal, que traz como núcleo a palavra alguém sozinha é um pronome o quê? Indefinido. Tudo bem, gente, ou não? Tá claro? Agora a letra D tá fácil. Na letra D, eu tenho aqui, ó, a lágrima. Se é a lágrima, o a, ele é um o quê? Artigo. Se eu tenho um artigo, essa palavra tem que ser um o quê? Substantivo. Colocou artigo, tem substantivo. E aí ele está dizendo na letra D que essa palavra lágrima, que é um substantivo feminino, a lágrima é um substantivo feminino? Sim. Mas que nessa construção tem função de adjetivo. Tem função de adjetivo? Não. Continua sendo o substantivo. Agora, na letra E, gente, temos um trechinho. Portanto, a poesia é para o poeta e o texto é para o escritor. Pura liberdade. Coloquei o pedacinho aqui. O texto é para o escritor pura liberdade. Observe que o verbo que você encontra é o verbo ser. E verbo ser é verbo de ligação. Cadê o sujeito? O que que é? O texto. O texto é o meu sujeito. Mas o texto é o quê? Pura liberdade. Pura liberdade está caracterizando o texto? Sim. Se eu tenho verbo de ligação, eu tenho aqui um o quê? Predicativo do sujeito. Agora, qual é a palavra núcleo desse predicativo? Ele é o quê? Mas qual é a palavra núcleo? Ele é puro ou ele é liberdade? Liberdade. Tenta colocar um artigo. Dá para fazer a liberdade? O texto é a liberdade. Dá para colocar o artigo ou não dá? Dá a liberdade. Esquece o pura. O texto é a liberdade. Então, o que que liberdade é? Substantivo. Mas eu estou falando de qualquer liberdade? Não. Essa liberdade é pura. O que que qualifica o substantivo? O adjetivo. Tudo bem? O texto é a liberdade que é pura. Deu para entender, gente? Então, ele quer saber o seguinte, essa palavra liberdade, a liberdade, é um substantivo feminino? Sim. Que nessa construção, junto do adjetivo pura, tem a função de objeto direto? Nem pensar. Eles usam isso direto, né, gente? Verbo de ligação não tem objeto direto. Verbo de ligação tem predicativo do sujeito. Muito cuidado. Quais são aqueles verbos que normalmente são verbos de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se. Muito cuidado para não achar que esses verbos têm objetos diretos, hein, gente? Não são os objetos diretos. Pensa no verbo de ligação, sempre confirmando se está ligando a característica ao sujeito.
Verbo ser não tem objeto direto, tem predicativo do sujeito. Então, por isso que a resposta foi a letra A. Então, agora, gente, para a questão 4. Pensar em morfologia, pensar em classes de palavras, é pensar em 10 classes. Você vai pensar nisso aqui para não esquecer. Pica, Sanapev. Falar em classe gramatical é dizer se a palavra é o quê, gente? Se é uma preposição, se a palavra é uma o quê? Interjeição, se a palavra é uma conjunção, se a palavra é um o quê? Advérbio. Que mais? Você vai me dizer se a palavra é um substantivo, se a palavra é um adjetivo, se a palavra é um numeral, um artigo, um pronome ou um verbo. Então, toda vez que você me dá um desses nomes, você está me dando a morfologia da palavra, você está me dando a classe de palavra, a classe gramatical. Agora, essas 4 classes, preposição, interjeição, conjunção e advérbio, são as classes gramaticais o quê? Invariáveis. Enquanto que essas 6, substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome e verbo, essas são as classes gramaticais o quê? Variáveis. Porque muitas vezes ele vai fazer na questão um comentário em relação a isso. É palavra variável? É palavra invariável? Pense sempre na classificação. Essas são invariáveis e essas são variáveis. Tudo bem? Então, nessa nossa questão 4, ele vai explorar esse raciocínio. Ele traz uma palavra em destaque, ele traz a palavra belamente. Belamente é uma palavra que acaba em mente. E, gente, toda palavra que acaba em mente vai ser classificada como um advérbio. E toda vez que você tiver um advérbio, o advérbio necessariamente é uma classe de palavras o quê? Invariável. Advérbio é invariável. Bem, mas no texto está lá, da questão 4, tudo dito belamente. Talvez o belo artístico surja quando alguém consegue. Então, eu tenho o belo artístico. Cuidado que nesse contexto ele fez assim, ó, o belo. Se ele coloca o artigo, esse belo está sendo o nosso o quê? Substantivo. Mas é qualquer belo? Não. É um belo artístico. Esse artístico está qualificando o substantivo. Ele está funcionando como um adjetivo. Tudo bem? É o belo artístico. Aí ele destacou a palavra belo. A palavra belo é um o quê? Substantivo. E toda vez que você pensar em substantivo, você pensa em classe de palavras que é o quê? Variável. Tudo bem? Então, substantivo é palavra variável. Agora, olha a palavrinha quando. Talvez o belo artístico surja quando alguém consegue. O quando, ele é um elemento que você usa para introduzir as orações. Esse quando, ele introduz que oração mesmo, hein? Quando eu digo lá, ó, ele sorriu quando te viu. Ele sorriu quando? Quando ele te viu. Ele sorriu nesse momento, não é isso? Essa oração traz uma ideia de quê? Tempo. E a oração que traz uma ideia de tempo, ela é classificada como uma oração subordinada adverbial. Ela é uma oração subordinada adverbial o quê? Temporal. Gente, as orações, elas são introduzidas pelas nossas o quê? Conjunções. Então, a palavra quando introduz oração. Assim como, se ele estudar, que você usa para trazer ideia de condição, o porquê que você usa para introduzir ideia de causa. Então, o que introduz a oração é a conjunção. Gente, o nome da conjunção é sempre o mesmo nome da oração. Então, isso aqui vai ser uma conjunção subordinativa, adverbial, temporal. Tudo bem? Então, nesse contexto, está assim, ó. Talvez o belo artístico surja, mas ele vai surgir quando? Quando alguém consegue sintetizar a nossa complexidade num enigma, como o sorriso de Mona Lisa. Então, esse quando, ele introduz a oração. Por isso, ele vai ser a nossa, o quê? Conjunção. Tudo bem? Se fosse dar o nome completo, seria uma conjunção subordinativa, adverbial, o quê? Temporal.
Agora, observe que isso é conjunção. E conjunção é palavra o quê? Invariável. Cuidado, porque ele vai brincar com esse raciocínio. Então, olha o que ele está dizendo. Letra A. Tanto a palavra belamente, que você viu que é advérbio, quanto a palavra quando, que você viu que é conjunção, pertencem a classes de palavras que não possuem flexão de gênero ou número. Ou seja, o que ele está cobrando? Advérbio e conjunção não tem flexão. Ou seja, são palavras o quê? Invariáveis. Tá certo ou tá errado? Certo. Agora, a palavra belo, o que essa palavra belo é? Um substantivo. Tá certo ou tá errado? Certo. Por isso a resposta foi a letra o quê? A letra A. Tudo bem? Então, só repete aí, gente. Falar em classe de palavras é dizer o que mesmo? Se a palavra é preposição, interjeição, conjunção, advérbio. Substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome e verbo. Porque o pessoal confunde morfologia com sintaxe. Sempre que você usar um desses nomes, você está me dando o quê? Morfologia. Se você falar qualquer outra coisa, sujeito, objeto direto, complemento nominal, qualquer outra coisa não é morfologia, é o quê? Sintaxe. Tudo bem? Agora, gente, para a próxima questão, questão 6. Quero a morfologia, quero a classe gramatical dessas palavras. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Qual é a classe gramatical? Pronome. Gente, a classe gramatical é pronome. É pensar nesses nomes. Você pode até especificar. Eu, tu, ele, nós, vós, eles é pronome pessoal do caso reto. Mas qual é a classe? Pronome. Quando eu penso você, vossa majestade, vossa senhoria, qual é a classe gramatical? Pronome. É um pronome de tratamento, tá? Você, vossa majestade, vossa excelência, vossa senhoria, pronome de tratamento, mas é pronome. Este, esse, aquele, isso aqui também é pronome. É pronome demonstrativo. Trabalhar este, esse, aquele, são pronomes demonstrativos. Ah, alguém chegou, você sabe quem é? Não. Ideia de indefinição, isso aqui é o quê? Pronome. É pronome o quê? Indefinido. Todos, tudo, nada, ideia de indefinição. Que horas são? É pergunta? Esse elemento está no início da pergunta é pronome. É pronome interrogativo. Como pronome interrogativo, você vai trabalhar com essas palavrinhas. Que, quem, qual e quanto. São essas palavrinhas lá nas suas perguntas. Que horas são? Quem é você? Qual é o seu nome? Quantos dias faltam? Então, essas palavrinhas no início da pergunta são pronomes o quê? Interrogativos. Mas tudo é pronome. Só não coloquei aqui pronome relativo, porque a gente já falou pra caramba. Bem, então são esses 6 tipos de pronomes, tá? Pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e o pronome relativo. Agora, quando eu faço se estudar, você fará boa prova. Você vai fazer boa prova de qualquer maneira? Não, só se você estudar. Essa oração está trazendo ideia de quê? Condição. E a oração que traz ideia de condição é uma oração subordinada, adverbial, condicional. E aí, essa palavrinha ser, ela está sendo usada para introduzir a oração. Quando o elemento introduz a oração, esse elemento é uma o quê? Conjunção. Tudo bem? Então, o se, que traz ideia de condição, é para iniciar a oração. Ele é uma conjunção. Bem, então vamos lá. No enunciado, gente, qual é a palavrinha que está em destaque? Todos. Acompanha lá a questão 6, gente. Todos. Todos chegaram. Você sabe quem é? Não. Isso é pronome? Que tipo? Indefinido. Letra A. Urinar-los. Urinar-los. Urinar eles. Esse los é pronome? Sim.
Ele quer a palavra que tem a classe diferente. Lois é pronome pessoal, é pronome. Letra B. Se sobrarem 5 minutos, uma colherada de leite magnésio. Se sobrarem. O se é usado para trazer a ideia de condição. E esse se para condição é uma conjunção condicional. Agora, letra C. Você. Você é pronome de tratamento. Esse se, nunca se esqueça, esse se que cola no verbo, gente. Você conjuga o verbo, ó, colocando esses elementos. Ó, conjuga o verbo arrepender-se. Você faz eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende. Nós nos arrependemos, vós vos arrependeis, eles se arrependem. Conjuga o verbo esquecer-se. Eu me esqueço, tu te esqueces, ele se esquece. Nós nos esquecemos, vós vos esqueceis, eles se esquecem. Esses elementos são pronomes que acompanham os verbos. Tudo bem? Então, esse se aí do esquecer-se é o pronome do verbo. Tudo bem? Se fosse na primeira pessoa, seria eu me esqueço. Como aí é o ele, que ele nunca se esqueça. Tranquilo? Oi? É um pronome pessoal. Se quiser especificar, esses daqui são pronomes pessoais. Mas eles são pronomes pessoais do caso oblíquo. Que são os que você estuda lá na colocação pronominal, né? E na letra E, gente, olha a palavra que está em destaque. Isso. Então, isto, isso, aquilo. Esses elementos são pronomes o quê? Demonstrativos. Então, qual foi a certa? Foi a letra B de bola. Então, vamos lá, gente. Me ajudem aí na questão 7. Em relação aos termos que compõem esse excerto, a conta é no nome da cachorra Pointer. Então, alguém vai ter uma conta e coloca a conta no nome da cachorra. Então, a conta é no nome da cachorra Pointer, que foi a minha grande companheira. Esse que, ele pode ser trocado por a qual? A cachorra, a qual foi a minha grande companheira. Então, esse que, o que ele é mesmo? Pronome relativo. Agora, foca nessa palavra minha. Ela foi a minha grande companheira. Ela foi a minha, o quê? Esse minha está acompanhando que palavra? Ela foi a minha companheira. Então, está ligada à companheira. E a companheira é a cachorra? Sim. Mas é a minha companheira que faz referência à cachorra. Continua. Ela foi a minha grande companheira durante a minha juventude. Agora é a minha o quê? Juventude. A juventude não tem nada a ver com a cachorra. Tem a ver com a pessoa. Bem, então ela foi a minha grande companheira durante a minha juventude nos anos 1960. E funciona assim. Então, voltei. Olha lá no início da construção. A conta é no nome da cachorra. O que é no nome da cachorra? A conta. A conta é no nome da cachorra Point, que foi minha grande companheira durante a minha juventude nos anos 1970, e funciona assim. O que funciona assim? A conta. Está vendo que está recuperando essa ideia? A conta funciona assim. Agora, pensa na palavra sim. Essa palavra sim, ela pode ser trocada por desse modo? A conta ela vai funcionar desse modo. Se a palavra sim trouxer essa ideia de desse modo, ela funciona bem, ela funciona mal, ela funciona assim. Isso aí traz uma ideia de quê? Posso pensar que é o modo como ela funciona? Sim. Então, esse assim vai ser um advérbio de modo. Tudo bem? É o modo como ela funciona. Agora, funciona assim. De que maneira que vai funcionar essa conta? Ninguém sabe que é minha conta. Não tenho amigos, não posto nada e não converso com ninguém. Eu quero primeiro a classificação do quê? Ninguém sabe que é minha conta. Ninguém sabe isso. Esse que vai ser o quê? Conjunção integrante. Agora, foca na palavra minha. Agora é a minha o quê? Conta. Então, eu tinha, era a minha companheira, que era a cachorra, era a minha juventude, e agora é a minha conta. Então, vamos ver. Letra A. O primeiro que classifica-se como pronome relativo? Sim.
E o segundo que é uma conjunção integrante? Sim. Já achou a resposta. É a letra o quê? A letra A. Mas eu quero saber por que as outras estão erradas. Então, na letra B, o primeiro e o segundo pronome minha são pronomes possessivos? A minha companheira e a minha juventude. Sim ou não? Sim. E referem-se à palavra cachorra? Não. A minha conta, o que tem a ver com a cachorra? Não tem nada a ver. Então, já está errado. Agora, e o terceiro pronome minha, a minha conta, concorda com o feminino da palavra conta? O que você acha? Ó, então, quando eu faço assim, ó, o meu relógio. O meu relógio. Meu é uma palavra que está no masculino? Sim. Meu, minha. É uma palavra que está no singular? Sim. Ele é pronome possessivo, que está no masculino e no singular. Por quê? Porque ele está ligado a que palavra? Relógio. Se eu trocasse relógio por blusa, eu faria o quê? A minha blusa. Então, significa que colocar no masculino e no feminino, colocar no singular e no plural, isso tem a ver com o termo ao qual ele está ligado. Isso aqui é a nossa coisa, o quê? Possuída. Então, essa variação de masculino e de feminino, essa variação de singular e plural, ela tem a ver com a concordância com o substantivo ao qual ele se relaciona. Tem a ver com essa coisa possuída. Observe que se eu trocasse relógio por relógios, automaticamente eu faria o quê? Meus relógios. Tudo bem? Porque colocar singular, plural, masculino e feminino, tem a ver com essa coisa o quê? Possuída. Se eu troco relógio por caneta, eu digo o quê? A minha caneta. Tá vendo que eu jogo para o feminino, em função dessa coisa, o quê? Possuída. Então, se eu penso na última construção, ele colocou a minha, o quê? Conta. Essa palavra está no feminino e essa palavra está no singular. Porque é a minha, o quê? Conta. Está concordando ali com essa coisa possuída. Se eu trocasse conta por contas, o que eu teria que fazer? Minhas contas. Se eu trocasse conta por depósito, eu faria o quê? O meu depósito. Então, tá vendo que você mexe em masculino, feminino, singular, em plural, em função desse substantivo ao qual esse termo está associado. Deu para perceber, gente? Está claro? Então, ele está dizendo lá no finalzinho que o terceiro pronome, que é esse minha, ele está no feminino para concordar com a palavra conta. Sim ou não? Sim. Mas o problema é dizer que o primeiro e o segundo, eles são possessivos? São. Só que ele está dizendo que ele está fazendo referência à cachorra. Ah, tá. Na B, eu pensei que tivesse dúvida na B. Então, a minha, gente, no primeiro e no segundo exemplos, eles são pronomes possessivos, mas eles não fazem referência à cachorra. Tudo bem? Pensa no segundo. O segundo é a minha juventude. Não tem nada a ver com a cachorra. Então, está fora a letra B. Agora, olha a letra C. Essa letra C é extremamente maldosa. Então, volta para o verbo funciona. Você tem lá, funciona assim. Você tem um sujeito que está implícito aí. Qual é o sujeito que está implícito? Olha o verbo funcionar. O que funciona assim? A conta. Então, você viu que é essa ideia aqui. A conta funciona assim. Beleza. Só que ele está dizendo, a palavra funciona, ela concorda com a conta? Sim. Que funciona a conta, que é o sujeito. Mas o verbo, ele concorda singular, plural. Primeira, segunda, terceira pessoa. Então, aqui, a conta é ela, eu, tu, ele. Tudo bem? Então, por isso eu fiz ele, funciona. Olha o que ele está dizendo. A palavra funciona concorda com o feminino da expressão a conta, que inicia o excerto em questão? Não, porque verbo não tem variação de masculino e feminino. Se eu trocasse a conta ali para o depósito, ficaria o depósito? Funciona. Tudo bem? Então, o verbo está concordando com conta? Sim, mas verbo não concorda em masculino e feminino. Verbo concorda em singular e plural. Primeira, segunda ou terceira pessoa. Deu para perceber a maldade? É. Agora, na letra D, gente, a palavra assim,
ela é uma palavra invariável? Sim ou não? Porque o assim é um advérbio de modo. Ele fala assim, ele fala desse modo. É um advérbio de modo, é o modo como a pessoa fala. Só que ele está dizendo que é um advérbio de intensidade. Não é de intensidade, é de quê? É de modo. Agora, tanto o primeiro quanto o segundo que funcionam como conjunções integrantes? Não, não são conjunções integrantes. O primeiro é pronome relativo, só o segundo que é conjunção integrante. Tá claro? Bem, então vamos à próxima, questão 8. Na 8, primeira opção, olha o excerto. O meu plano. O meu plano. O que a palavra meu é? É pronome? Pronome o quê? Possessivo. Se é pronome possessivo, ele traz ideia de posse. Aí o meu plano era acordar e verificar imediatamente. Imediatamente é uma palavra que acaba em mente? Sim. Se é uma palavra que acaba em mente, isso aqui é um o quê? Advérbio. Só que a palavra imediatamente, ela vem de que palavra? Imediata. Se ela vem da palavra imediata, o mente é um elemento que você coloca depois. E esse elemento que você coloca depois, ele é um sufixo. Quando você coloca um sufixo, essa palavra é formada por derivação o quê? Sufixal. Tudo bem? O elemento que eu coloco depois é sufixo. Então, o que eu tenho é derivação sufixal. Tá claro? Então, vamos ler a letra A. Nesse trecho, o termo meu, ele introduz uma ideia de posse? Sim. E o termo imediatamente é um advérbio? Sim. Que se formou a partir de um processo de derivação prefixal? Não. Porque para ter derivação prefixal, você precisa ter prefixo. E o prefixo é o elemento que você coloca o quê? Antes. Então, se você pensa na palavra lealdade e na palavra desleal, lealdade vem de que palavra? Leal. O elemento que você coloca depois é um sufixo. Se você coloca sufixo, você tem derivação sufixal. Agora, desleal vem de que palavra? Leal. O des é o que você coloca antes. E o que você coloca antes é um prefixo. Se eu colocar prefixo, aí sim eu tenho derivação o quê? Prefixal. Tudo bem? Mas vamos relembrar mais duas ideias aqui. Então, se eu tenho elemento antes, eu tenho prefixo, eu tenho derivação prefixal. Se eu tenho elemento depois, eu tenho sufixo, eu tenho derivação sufixal. Agora, deslealdade vem de que palavra? Leal. O des está antes, ele é um prefixo. O dade está depois, é um sufixo. Ajoelhar vem de que palavra? Joelho. O a está antes, é um prefixo. O ar está depois, é um sufixo. Sempre que você tiver prefixo e sufixo, tire um de cada vez. Tem prefixo e sufixo, tire um de cada vez. Existe lealdade? Sim. Existe desleal? Sim. Se existir uma palavra que seja para essa banca, a derivação é prefixal e sufixal. Existe uma palavrinha já, ó. Existe lealdade? Sim. Existe uma, já sabe que ela é derivação o quê? Prefixal e sufixal. Agora, olha a diferença. Ajoelhar veio da palavra joelho. Existe joelhar? Existe isso? Não. Se não existir, nem tirando um, nem tirando o outro, a derivação vai ser o quê? Parasintética. Tudo bem? Tá claro, gente? Beleza. Agora, se você trabalhar com essas palavras, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás. O que essas palavras são? Preposições. Tudo bem? Então, visualizou esses elementos? Esses elementos são preposições. Cuidado que ele brinca muito com a palavra para, porque o para introduz oração, mas não tem jeito, o para é sempre preposição, não vai virar conjunção. Para é preposição.
Bem, então, olha o que ele vai fazer na letra B. No excerto. Olha a letra B comigo. Em sua grande maioria, eles não escreviam para convencer. O que o para é? Preposição. Agora, qual é a ideia que esse para normalmente introduz? Eles não escreviam para convencer. Eu escrevia para isso. Eu escrevia com esse objetivo, com essa finalidade. É uma preposição muito usada para a ideia de finalidade. Agora, gente, preferiam levantar dúvidas, inclusive, neles. E você tem lá no início eles. A questão vai ser fácil. Em sua grande maioria, eles. O que o eles é? Pronome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal do caso reto. Gente, absurdo o que ele fez. O termo para introduz uma ideia de finalidade? Sim. Agora, o eles pertence à classe das preposições? Ah, não tem nada a ver. Eles é pronome. Ridícula essa, absurdo isso aí. Agora, letra C. Então, aqui o para foi a preposição e o eles foi o pronome. Agora, nesse exemplo aqui, gente, quando eu digo, mesmo que chova, eu irei à praia. Se está chovendo, a expectativa é que a pessoa não vá. Esse elemento mesmo que, ele é usado para introduzir uma ideia de quê? Concessão. Mesmo que, ainda que, embora, conquanto, são alguns elementos que você usa para introduzir essa ideia de concessão. Cuidado, porque a palavra mesmo, às vezes, aparece sozinha. Eu posso usar lá, ó, mesmo pedindo, ele não ajudou. O mesmo é para trabalhar com essa ideia de oposição. Se alguém pede, a expectativa é que o outro ajude. Tudo bem? Mesmo pedindo, ele não ajudou. Então, mesmo é para concessão. Tudo bem? Mesmo que esteja frio, eu não vou desligar o ar-condicionado. Se está frio, a expectativa é que a pessoa desligue. Tudo bem? Então, mesmo é para concessão. Bem, então vamos ver. Ele vai trabalhar duas estruturas aí. Mesmo na minha juventude, eu nunca tinha conhecido um tamanho sentimento de unanimidade. Então, tá vendo o mesmo aí? O mesmo é, apesar de ser na juventude, embora fosse na minha juventude, ele é usado para trazer a ideia de concessão. E ele está dizendo que o elemento mesmo introduz uma ideia de condição. Não tem como. Mesmo não é para condição, é para concessão. Tudo bem? Seja o mesmo que, seja o mesmo sozinho. Agora, eu tenho tamanho sentimento. Eu quero saber qual é a classe gramatical da palavra tamanho. Pensa na palavra sentimento. Dá para fazer o sentimento? O sentimento? Sim. Quando eu digo que eu tinha um tamanho sentimento, eu quero dizer que eu tinha um grande sentimento. O que era grande? O sentimento. Tudo bem? O sentimento que era tamanho, que era grande. Isso está qualificando o substantivo. E o elemento que qualifica o substantivo é o adjetivo. Tudo bem? O sentimento que era grande, que era tamanho. E aí, gente, ele está dizendo... Ah, ele não vai trabalhar com a classe gramatical. Ele vai trabalhar com dígrafo. Vocês lembram os dígrafos? Eu tenho a palavra tamanho e eu tenho a palavra juventude. Na palavra tamanho, eu tenho dígrafo? Tamanho, qual é o dígrafo? O NH. E aqui, juventude, qual é o dígrafo? É N. E aí, na segunda parte, beleza. A palavra tamanho e a palavra juventude, elas têm dígrafos. Perfeito. Mas o mesmo não é para condição, é para concessão. Agora, letra D. No excerto. Hoje, os colunistas desse tipo ainda existem. Olha esse verbo existir. Acha o sujeito desse verbo. Quem é que existe? Os colunistas. Os colunistas existem. Depois, embora sejam poucos. Embora é um conector sempre usado para trazer a ideia de quê? Concessão. Então, ele diz, o embora introduz uma noção de concessão? Sim. E o verbo existem concorda com o núcleo do sujeito? Está concordando com o colunista? Está certo ou está errado? Certo. Claro, gente.
Agora, veja comigo a letra E. Na letra E. A internet potencializa a vontade de se perder na opinião do grupo e de não pensar por conta própria. Tá, quais são os verbos que eu tenho aqui? Potencializa, perder, pensar. Ó, vou separar a primeira oração. A internet potencializa a vontade. Tem aqui, ó, a outra oração, de se perder na opinião do grupo. Vou deixar o E aqui no meio. E de não pensar por conta própria. Eu vou tentar trocar essa oração pelo isso. A internet potencializa a vontade disso. Dá para fazer? Dá. Mas só potencializa a vontade disso? Não. É a vontade disso e disso. Deu para visualizar? Se você conseguir colocar a palavra isso, você tem uma oração que é chamada de oração subordinada substantiva. Sempre que você conseguir colocar a palavra isso, você tem uma oração subordinada, o quê? Substantiva. Essas orações, elas começam por preposição. Essa preposição tem que vir de algum lugar. De onde está vindo essa preposição? Vontade. Quem tem vontade de. É vontade de quê? De se perder. Mas também é vontade de quê? De não pensar. Se isso está completando a palavra vontade, a vontade, isso é um verbo ou isso é um nome? Nome. Quando a preposição vem do nome, o que você tem é complemento nominal. Se a preposição vier do verbo, é objeto indireto. Se a preposição vier do nome, é complemento nominal. Tudo bem, gente? Quem tem vontade de. Ficou claro ou não? Agora, eu quero analisar esse verbo potencializa. Quem é que potencializa? A internet. Ela potencializa. Isso aqui é o meu sujeito. Mas quem potencializa alguma coisa. Potencializa o quê? A vontade. Isso é complemento com ou sem preposição? Sem. Então, isso aqui é um verbo transitivo direto. E o que a vontade vai ser? O objeto direto. Tudo bem? Olha o que ele está fazendo. Agora, só foca aqui nesse ezinho. Esse E está ligando quais ideias, hein? Eu tenho vontade de quê? A pessoa tem vontade de se perder e de não pensar. Está unindo essas duas orações aqui? Sim. E essas duas orações estão completando a palavra o quê? Vontade. Deu para perceber? Então, vamos ver o que ele está dizendo. Essa conjunção E, ela está coordenando esses dois complementos nominais? Sim. Deu para visualizar? Então, até aí, beleza. Que estão especificando o substantivo o quê? Vontade. E aí? Agora, o verbo potencializa, ele é bitransitivo? Verbo bitransitivo é verbo transitivo direto e indireto. Esse verbo é só transitivo o quê? Direto. Por isso, esse item está certo ou está errado? Está errado. Bonita essa questão, né? Bastante análise legal, né? Deu para entender, gente? Está claro? Porque aqui, ó, não está completando o nome vontade. Toda vez que ela completar o nome, ela tem que ser completiva nominal. Quem tem vontade de. Tá? Sempre que a oração completar o nome, a preposição, sempre que a preposição vier de nome, ela é completiva nominal. Isso, porque é o E. Mas o E é sempre para coordenar. A adição é sempre para coordenar. O E está ligando essas duas orações aqui. Ó. A pessoa vai se perder e não vai pensar. Então, o E está unindo essas duas, está coordenando essas duas que completam o nome o quê? Vontade. Tudo bem? A gente vai precisar desse raciocínio aqui em outras questões. Bem, gente, então vamos lá para a 9. A 9 está fácil, mas eu quero destacar isso aqui. Vamos precisar desse raciocínio em outras questões que confundem bastante. Então, olha lá. Toda vez que você trabalhar com o, a, os ou as, o que esses elementos podem ser? Se eu faço os livros, ele está acompanhando um substantivo.
Acompanhou o substantivo, esse elemento vai ser o quê? Artigo. Então, eu tenho a boneca, a criança, acompanhou o substantivo, é artigo. Agora, quando eu digo eu os ajudei é o sentido de que eu ajudei eles, com esse sentido. Eu orientei ela. Com esse sentido, esses elementos, eles são pronomes. Eles são pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Agora, muito cuidado quando essas palavrinhas aparecerem seguidas do que ou do de. Toda vez que o, a, os e as estiverem seguidos de que ou de de, cuidado para não confundir com artigo. Você tem que tentar fazer uma substituição. Tem que tentar trocar por aquele, por aquela, por aquilo. Quando eu digo o de verde é legal, viu que o está seguido da palavra de, vai tentar trocar esse o pela palavra aquele. O de verde é legal, dá para você fazer aquele de verde é legal? Sim. Se você conseguir fazer isso, esse o é um pronome demonstrativo. Tudo bem? Viu seguido de que ou de de, tenta trocar. Se couber, é pronome demonstrativo. Vocês vão ver lá na frente, temos umas questões muito maldosas. Quando eu digo trouxe o que comprou, do mesmo modo, eu tenho o seguido de que palavra? Do que? Tenta trocar esse o por aquele ou por aquilo. Trouxe o que comprou, trouxe aquilo que comprou. Dá para fazer isso ou não dá? Dá. Esse o vai ser um pronome o quê? Demonstrativo. Agora, sempre que tiver esse demonstrativo, cuidado com o quê? Ele sempre vai ser pronome o quê? Relativo. Tá? Tem demonstrativo, tem relativo. Agora, no caso do a, o a pode ter um outro valor. Então, o a pode ser artigo, pode ser pronome pessoal, pode ser pronome demonstrativo. Mas e nesse caso? Dirigiu-se a Marcos. Isso. Veio do verbo. Ó. Quem se dirige a. Nos outros contextos, esse a vai ser uma o quê? Preposição. Tudo bem? Então, só o a. Os outros não podem funcionar como preposição. Bem, gente, então vamos matar a questão que está muito objetiva. Questão 9, eu tenho os resultados. Esse os está acompanhando o substantivo. Então, só fecha a questão. O que o os vai ser? Artigo. Os resultados mostraram que pessoas preferem fazer atividades. Os resultados mostraram isso. Esse que vai ser uma conjunção integrante. E aí, lá no final, eu tenho atividades hedônicas. As atividades. Dá para colocar um artigo? Dá. Então, o que atividades vai ser? Substantivo. Mas são quaisquer atividades? Não. São as atividades o quê? Hedônicas. Isso está qualificando o substantivo. E o que qualifica o substantivo? O adjetivo. Então, a resposta foi a letra o quê? A letra E. É preposição normal. Normal. Se eu consigo achar aqui a questão. Tá, vamos lá. Na classes de palavras 2, vamos matar logo a questão 8. Classes de palavras 2, na página 2, vamos resolver a questão 8 logo. Então, olha o que ele pede na 8. Assinale a alternativa em que o termo destacado não é artigo. Então, ele destacou o a. Para que o a seja artigo, ele está sempre ligado a uma palavra feminina. O está ligado à palavra masculina e o a está ligado à palavra feminina. Então, quando eu penso, comecei na letra E, a lista é artigo? Sim. Letra D, a vida é artigo? Sim. Letra C, a filha é artigo? Sim. Letra B, tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento, é artigo? Não, porque o momento é palavra masculina. Sempre que o a estiver diante da palavra masculina, ele sempre vai ser uma preposição. Nesse mesmo material, você tem lá classes de palavras 2, classes de palavras 2, questão 8. E aí, na letra A, gente, você tem acabou a graça. A graça é palavra feminina? Sim. Então, vai ser o quê? Artigo.
Tudo bem? Então, na A, a graça, na C, a filha, na D, a vida, na E, a lista. Tudo ligado à palavra feminina é artigo. O A diante de palavra masculina, ele sempre vai ser uma o quê? Preposição. Ainda nessas questões, na página seguinte, na página 3, eu quero olhar a questão 15. 8, letra B. Página 3, só virou a página. Assinale a alternativa cujo termo destacado não exerce a função de artigo. Acharam? Então, os livros é artigo? Sim. Só que pensar em artigo, gente, é pensar em o, a, os, as, que são artigos definidos, mas é também pensar em quê? Um, uma, uns, umas. Esses aqui, eles são os artigos o quê? Indefinidos. Tudo bem? Então, na letra B, olha o que ele fez. Um fenômeno. O fenômeno, um fenômeno. É artigo? Sim. Agora, olha a letra C. Lápis de cor, canetinhas, tintas e o que mais a criatividade permitir. Você tem a palavra o. E essa palavra está seguida da palavra que. Sempre que o o estiver seguido do que, tenta trocar por aquele ou por aquilo. Tenta trocar esse o pela palavra aquilo. Lápis de cor, canetinhas, tintas e aquilo que mais a criatividade permitir. Dá para fazer isso ou não dá? Dá. Se dá para fazer, qual é a classificação desse o? Pronome o quê? Demonstrativo. Não. Que aí está começando uma nova oração. Não. Agora, na letra D, evitando o consumismo. O consumismo é substantivo, então aí vai ser artigo. E na letra E, a vontade. Também vai ser artigo. Tinha mais uma, gente, só que eu não estou achando. Que era difícil de ver. Não estou achando. Deve estar perdida aí. Era um item da 11, mas depois a gente faz, não tem problema não. Essa daí é mais maldosa ainda. Volte lá para o bloco 1, gente. Então, próxima aí, gente. Voltemos, questão 10. Assinale a alternativa cujas palavras em destaque aceitam flexão de número e de gênero. Essa é fácil, hein? Mas ele quer cobrar o conceito de número e conceito de gênero. Falar em número é falar em quê? Singular e plural. Falar em gênero é falar em quê? Masculino e feminino. Então, ele quer a palavra que dá para mudar o gênero e dá para mudar o número. Então, vamos ver. Letra A, sanguínea. Sanguínea, sanguíneo, sanguínea, sanguíneas. Dá para colocar para o masculino, dá para colocar no plural. Beleza. Mas depressão, não dá para mexer masculino e feminino. Fora. Letra B. Comum, comuns, dá para mexer singular e plural. Mas não dá para mexer masculino e feminino. Tá fora. Letra D. Dança. Dá para mexer em número? Sim. Dá para mexer em gênero? Não. Tá fora. Bailarino. Bailarinos. Dá para mexer em número? Dá para mexer em gênero? Bailarina. Professor, professores. Mexe em número? Sim. Mexe em gênero? Flexiona? Sim. Formado, formados. Mexe no número? Sim. Mexe no gênero? Sim. Então, por isso, a resposta é a letra D de dado. Agora, letra E. Antigo. Mexe no número? Antigo, antigos. Sim. No gênero? Sim. Deus. Em número? Deus, deuses. Em gênero? Deus, deusa. Sim, deusa. Sim. Manifestação, mexe em número, manifestações. Mas não mexe em gênero. Tudo bem? Foi só conceito de gênero mesmo e de número, né? Tranquila essa. Agora, a 11.
Ah, essa também está tranquila. Só temos um detalhe interessante que diz respeito às palavras jamais e nunca. Quando eu digo ele jamais esteve aqui, ele nunca esteve aqui, as palavras jamais e nunca, elas são advérbios. De quê? Preferência tempo. Preferência tempo. Jamais esteve aqui, em momento algum esteve aqui. Nunca esteve aqui, em momento algum esteve aqui. Nunca falou comigo, em momento algum falou comigo. Então, prioridade tempo. Se não tiver tempo, você pode marcar negação. Mas se tiver tempo e negação, você vai marcar qual? Tempo. Tudo bem? Cuidado com essa. Então, jamais e nunca, preferência, tempo. Mas aí na letra A, ele viaja, porque ele diz que jamais é um advérbio, mas está dizendo que é advérbio de lugar. Preferência é tempo. Então, fora. Letra B. As mais usuais são aquelas em que o autor se autofotografa. Eu fotografo, tu fotografas, ele fotografa. O que autofotografa é? É adjetivo? Não. É o quê? Verbo. Letra C. Este, esse, aquele. É pronome demonstrativo? Sim. Então, a resposta foi a letra C. Bem objetiva essa. Letra D. Geralmente, é palavra que acaba em mente? Palavra que acaba em mente é advérbio. De quê? Geralmente eu estudo. Tempo. De vez em quando eu estudo, geralmente. Agora, a letra E, para. Gente, para é conjunção integrante? Nada a ver. Para é preposição. Agora, gente, dá para eliminar algumas opções. Só que, claro, isso foi tirado de um texto, e no texto você conseguia visualizar o sentido da palavra capacitista, né? Era um texto que falava sobre a questão da inclusão das pessoas com deficiência. E ele dizia que a nossa sociedade trabalha muito a cultura capacitista, ou seja, aquela cultura que valoriza as pessoas com capacidade. E aí seria a pessoa com capacidade e a pessoa com deficiência. Então, aí você tem um contexto. Ó. Ela defendeu a utilização dos meios de comunicação para a desconstrução de estereótipos e a desconstrução dessa cultura capacitista, que de alguma forma desvaloriza aqueles que apresentam deficiência. Bem, então eu tenho aqui a cultura é um o quê? Substantivo. Mas é qualquer cultura? Não, é uma cultura o quê? Capacitista. Se isso está acompanhando um substantivo, o que acompanha um substantivo? Um adjetivo. Tudo bem? Então, pela classe gramatical, você já consegue eliminar. Porque na letra A, ele está dizendo que é substantivo. Então, está fora a letra A. Na letra B, ele diz que é adjetivo. Beleza. Só que ele está dizendo que está modificando o substantivo reinante. Não, ele está modificando que substantivo? Cultura. É a cultura capacitista. Na letra C, ele está dizendo que é um adjetivo. Sim ou não? Sim. Que se refere à discriminação direcionada às pessoas com algum tipo de deficiência, dada a sua condição. A cultura capacitista é aquela que, de alguma forma, desvaloriza a pessoa que tem deficiência. Pode ser a letra C ou não pode? Pode. Agora, olha a letra D, que a letra D poderia confundir. Está exercendo a função de adjetivo? Sim. É proveniente de outro adjetivo? Capacitista vem de que palavra? Capaz. É um homem capaz, é uma mulher capaz, vem de capaz, que é um adjetivo. Até aí está certo ou está errado? Certo. Agora, o termo capacitista diz respeito no texto à pessoa que tem conhecimento ou habilidade para fazer algo permissível e justificável? Não. É a pessoa que tem capacidade, simplesmente não tem deficiência. Então, seria esse oposto, né? A capacitista é a pessoa que não tem deficiência. Então, dentro do texto, daria para visualizar isso melhor. Agora, gente, a letra E encontra-se no singular e no feminino para concordar com reinante? Não. Ele está concordando com que palavra? Cultura. A cultura é capacitista. Agora, 13, bem batida. Assinale a alternativa em que o termo em destaque é conjunção integrante.
Já vimos hoje. Letra A. Não só benefícios que os dispositivos móveis trazem. E aí, eu consigo fazer o que nessa letra A? Não só os benefícios, os quais os dispositivos móveis trazem. Então, esse aí é pronome o quê? Relativo. Letra B. Para. O que a palavra para é? Preposição. Letra C. Não tem como dar aula como se dava. O que esse C é? Meter-se nos voos. Mas qual é a classe gramatical? Meter-se nos voos, se. Pronome. Se é pronome. Agora, quando eu digo assim, ó, dava-se aula. Porque aí, tá vendo? Ele está falando da aula. Não tem como dar aula como se dava. Que eu quero dizer que dava-se aula. O verbo dar é quem dá alguma coisa. Ele dava o quê? Aula. Ele tem um complemento sem preposição? Sim. Esse verbo dar é transitivo direto. Ele pede objeto, mas quando o transitivo direto traz o C vai ser uma PA. E quando eu coloco a PA, o objeto direto vira o quê? Sujeito. Quando eu digo dava-se aula, eu quero dizer que a aula era dada. Sempre que trabalhar com verbo transitivo direto, esse C vai ser uma PA. Agora, gente, o que significa PA? Partícula passivadora. Você pode chamar de partícula passivadora ou pronome apassivador. Sempre que for partícula passivadora, é pronome. Tudo bem? Porque é um pronome apassivador. Pensando na classe gramatical, é pronome. É a ideia mesmo. Me, te, se, nos, vos, se. Tá? É pronome. Bem, na letra D, reclama que os alunos não prestam atenção. Reclama disso. É conjunção integrante. E letra E, avalia a Gláucia que defende ser possível. Avalia a Gláucia a qual defende ser possível. O que esse que vai ser? Pronome relativo. E aí, tudo bem, gente? Tranquilo? É esse se daqui, é esse pronome apassivador. Isso, é esse mesmo verbo, ó, porque está implícito. Dava-se aula. Se dava aula, dava-se aula. É a mesma coisa. Eu só mudei a posição do C.